Na hora que a gente acha que sabe tudo, é a hora que a gente percebe que a gente tem muito a aprender. Que lições você tem hoje enquanto empreendedor, enquanto conselheiro dentro das empresas? Há grande oportunidade de você transformar aí dificuldade em grandes resultados. Eu vejo muito esse momento da minha vida olhando para essa questão do propósito e ver como é que eu posso propagar e retribuir de alguma forma o que eu conquistei. Cara, o grande concorrente que você tem é a sua própria empresa. Nenhuma dúvida. A arte de se relacionar é, para mim, Marcos Buais, o maior ativo que eu tive até hoje na minha vida. Está no ar mais uma edição do Pode Acelerar. Estou aqui com um cara que tem o nome mais bonito do mundo. É Marcos. Marcos Buais, um empreendedor serial, um cara fantástico que tem muitas lições para compartilhar aqui com a gente. Xará, seja muito bem-vindo, viu? Que honra. Eu sou, você sabe, um grande admirador do teu trabalho. E hoje é o dia dos Marcos. Hoje é o dia dos Marcos, né? Eu vim aqui para aprender um pouco mais com você. E tanto meu pai, quanto a minha mãe, quanto o seu pai e a sua mãe caprichou, porque é Marcos com U, né? Com U, né? Para dar aquele diferencial, né? Únicos, né? Únicos. Marcos, eu sei que hoje você tá no conselho e é sócio de várias empresas, então conta um pouquinho para a galera que me acompanha aqui, para pôr todo mundo na mesma página, as empresas hoje que você tá envolvido, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais. Bem, Marcos, primeiro é uma honra estar aqui. Eu acredito muito que a arte de empreender é um grande fascínio que eu tenho na minha vida, porque de alguma forma desde cedo eu aprendi com o meu pai, com o meu avô, que empreender era uma forma de você transformar os seus sonhos em realidade. E eu, desde pequeno, nos encontros familiares, Natal, Réveillon, eu tinha essa honra de poder ouvir um dos maiores empreendedores que eu conheci, que foram os dois. Então, era uma consultoria indireta ouvir eles falando sobre negócios, né? É um grupo familiar de 80 anos, no Espírito Santo, muito diversificado, e eu acabei tendo a possibilidade de aprender muito perto. Mas não por isso foi a opção que eu tive de ficar lá. Eu sempre quis construir a minha história, eu sempre tive essa inquietude de querer construir a minha história, apesar de um baita orgulho do que eles construíram, uma empresa com ética, com moral, que fez a diferença no estado, mas eu tinha essa inquietude de construir minha própria história. Sabia que não seria fácil, mas estou trilhando esse caminho aí já faz aí mais de 20 anos. Legal, 20 anos empreendendo, fazer acontecer. Mas você não ficou tentado, Marcos, poxa, 80 anos de história aqui, o grupo consolidado, enfim, você passou por um dilema? Como é que foi essa decisão? Não, vou empreender outros negócios ou vou dar sequência aqui a tudo que já foi construído pela família? Como é que foi isso um pouquinho? É uma história linda da família, uma história de construção. Meu bisavô imigrante libanês veio num navio para o Brasil e perdeu o pai nesse navio. O irmão, era ele o irmão foi para Porto Alegre, ele foi para o Espírito Santo, chegou com 9 anos. Então é uma história de início mesmo de uma dinastia. Então quando eu pensava em algum momento construir minha própria história, que era o meu grande desejo, tinha esse conflito. Será que eu estou, de alguma forma, desonrando a dinastia da minha família? Será que, de alguma forma, eu não deveria estar aqui? Mas hoje, olhando para essa história, eu acredito que eu tomei a decisão certa. Eu talvez não fosse ter a felicidade que eu tenho com o que eu faço se eu não tivesse tido essa decisão. Mas não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil. Mas que empreendedor que toma a decisão que é fácil na vida? É verdade, eu acho que empreender tá no job description ali, né? Tomar decisões, principalmente as difíceis, né, Marcos? Sem dúvida. E com certeza essa decisão de seguir o teu próprio caminho, você usou essa expressão, né? Ao invés de estar ali aumentando e construindo o ecossistema da família, foi uma das decisões mais difíceis da sua jornada, né? Muito grande. Eu comecei como estagiário do grupo. Eu, então, tinha essa inquietude de querer transformar ali teoria em prática. Então, eu estudava e comecei lá o estágio. Era um conflito, meu pai naquela época, ainda diretor superintendente do grupo, achava que eu ia abandonar os estudos, então tinha esse receio de, será que você ia começar a trabalhar, não vai querer só trabalhar? Mas não, foi uma coisa que eu falo muito em casa para os meus filhos. Eu acho muito importante você construir essa questão da teoria e da prática. Eu sou defensor que os estudos, e você é um exemplo excepcional nesse sentido, das pessoas buscarem especialização. Eu acho que conhecimento é a base de grande parte do que eu fiz na minha vida. Eu sou um cara que busca conhecimento o tempo inteiro, né? Na hora que a gente acha que sabe tudo, é a hora que a gente percebe que a gente tem muito a aprender. Então eu fui buscar essa teoria com a prática, e o pouco dinheiro que eu recebia como estagiário foi aí um momento que eu caminhava ali para pós-estudo
passei por um lugar chamado Praça do Papa, onde o Papa João Paulo II tinha rezado uma missa, e disse, puxa, aqui poderia ser um grande festival de música e constituir ali um grande novo momento de experiência no Estado. Obviamente, a grande maioria das pessoas ouvindo um menino de 18 para 19 anos falar disso parecia uma coisa muito ousada, e era. Tive dificuldade de convencer as pessoas em acreditar, precisava de um financiador, o dinheiro que eu tinha apenas eu conseguia investir num projeto, né? Porque entretenimento é isso, Marcos, você às vezes idealiza alguma coisa diferente, mas como é que você consegue colocar aquilo num papel ou num vídeo para fazer com que as pessoas entendam o que você está pensando? Então o dinheiro que eu tive eu investi num projeto para que as pessoas pudessem entender, e aí tive um empresário que acreditou naquela ideia e eram 10 mil pessoas como Breakpoint Even para ter ali o R$1. Acabei colocando 22 mil pagantes e tive ali a possibilidade de começar a construir e poder financiar a minha história e meu sonho. Meu pai dizia, você sonha em ser um cara do entretenimento? Então, aprende a financiar teu sonho. Que legal, isso com 18 anos. 18 para 19 anos. Significa que aquelas lições informais ali de empreendedorismo nos cafés da manhã, almoço e reuniões da família com teu pai e teu avô funcionaram, né? Foram muito valiosos, muito valiosos. Com essa idade já conseguir esse feito grandioso aí, fazer um evento tão grande, né? Eu que faço evento, sei o trabalho que dá, o risco que é. Muito grande. Né? É porque o evento tem um empilhamento de demanda, né? No antes. Muita variável incontrolável. Muita variável incontrolável. Marcos, e aí começou a sua jornada empreendedora a partir daí, e nessa jornada toda, as empresas que você passou, que você construiu, tem alguma que é um xodó, assim, essa aqui eu tenho um carinho especial por isso, ou essa aqui por aquilo, ou essa empresa aqui me deu tal aprendizado? Ah, com certeza. Primeiro momento, quando eu construo essa ideia do entretenimento, eu sabia que eu precisava passar por uma etapa de me profissionalizar, então grande parte desse dinheiro que eu ganhei eu investi na minha profissionalização, então saí do Espírito Santo, fui estudar no Rio, investi na minha pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em marketing, e nesse meio do caminho eu continuava fazendo eventos para que eu pudesse então chegar a São Paulo. Eu sabia que o grande momento da minha vida era chegar nesse lugar que eu sou muito grato a São Paulo, é um lugar, você que é de Goiás sabe disso, a gente que é de estados menores, a gente chega aqui, a gente sabe que é uma cidade muito monarca, muito de famílias tradicionais, a gente tem que ser muito expoente, muito ousado para que a gente possa ter aí visibilidade nesse lugar, né? Mas esse é um lugar que eu sou muito grato porque deu para mim e os meus filhos José e João nasceram aqui, os grandes momentos empresariais, você falou de empresas, duas grandes assim que modificaram a minha vida positivamente. Uma foi a Roche, que quando eu me formo, venho para cá, eu me associo ao Pedro Paulo Diniz e ao Edson Sampaio, e a gente constrói à época uma empresa no qual eu aportei os eventos que eu tinha, eu fazia evento pop rock, fazia evento de moda, o Pedro Paulo vinha da corrida de Fórmula 1, então aportou a Fórmula Renault, que era uma corrida que ele trouxe para o Brasil, o Edson tinha o Recifolia, então a gente aportou e constituiu uma companhia que foi muito importante, que foi uma oportunidade que eu tive de investir em casas noturnas, que foi aí uma grande oportunidade que eu tive de aprender. O Zé Vitor Oliva que sempre falou que quem trabalha com noite aprende a trabalhar com qualquer coisa. É tanto detalhe, né? É tanto detalhe quando você abre uma casa noturna, você faz um evento, é tanta coisa que você não espera, que você tem que aprender a lidar, né? Então foi uma oportunidade. Qual que foi uma casa noturna famosa que teve aqui? Ó? Foram inúmeras. Eu tive, primeiro foi a Lotus, uma casa que eu acabei investindo com um grupo de Nova York, dois grandes homens de negócios americanos, Mark Baker e Jeffrey Jah. Eles, na verdade, não só foram investidores de casa noturna, mas foram pioneiros, que eu digo que o entretenimento pode apoiar muito também quando você tem uma visão grande de real estate. Porque esses caras pegaram a região de Meatpacking District, ali em Nova York, que era um lugar onde se tinham depósitos de carnes abandonadas, e transformaram aquilo em hotéis, em casas noturnas, e fizeram ali um dos maiores e mais caros metros quadrados de Manhattan. Então a gente fez primeiro a Lotus, que foi ali na Marginal Pinheiros. Eu lembro de um jornal importante de São Paulo dizer o capixaba que quer mudar a noite de São Paulo. Era só uma ousadia. E deu certo, que era no meio da Marginal, não era nem nos Jardins, nem no Itaim. E entretenimento também, né? Que começou naquele festival lá com 18 anos que você fez, né? Sem dúvida. Então entretenimento continuou aí permanecendo na sua jornada empreendedora. O grande amor que eu tenho em empreender, o entretenimento sempre me acompanha de alguma forma, porque eu acredito que o entretenimento permite, pode parecer uma coisa muito distante, mas te permite sonhar. Você sonha, que você faz evento, você sabe disso.
Você sonha, no meu caso, o palco, o som, a luz, a forma que o artista vai chegar, o jeito que você vai receber as pessoas, e daqui a pouco você vê aquele projeto virando uma realidade. Claro que parece muito fácil, né? A gente fala desse jeito, foram 20 mil pagantes no primeiro, mas foram dificuldades inúmeras dificuldades. Mas nesse caso, a Rush me proporcionou entender o quê? Que uma casa noturna nada mais é do que você fazer um evento a cada abertura que você tem da casa. Então, no caso, quando os americanos vieram me propor, vamos fazer um negócio, a gente abre de segunda a segunda. Eu falei, eu faço desde que a gente abra 2 vezes por semana. Mas como 2 vezes por semana? A gente vai renunciar aí 5 faturamentos? Eu falei, não, nós vamos criar aí uma dificuldade para que as pessoas desejem ir na casa e aí a gente vai abrindo. Então, a gente, depois, em 3 dias, que foi o recorde, a gente abria quartas, sextas e sábados. A gente faturava mais do que Nova York. A gente criou uma dificuldade tão grande das pessoas entrarem, uma experiência tão incrível que as pessoas vinham do Brasil inteiro para curtir a casa. Uma segunda casa que foi também demarcadora foi o Royal, que era no centro da cidade, Rua Consolação com a São Luís. Eu lembro que um patrocinador importante chegou lá, Marcos, e falou assim, as pessoas não vão vir aqui de carro blindado, elas vão ter que vir de carro forte. Assim, era um lugar muito perigoso na cidade, mas é um lugar icônico. O Royal acabou sendo uma casa que depois a gente itinerou para Goiás, para o Rio, fizemos no Espírito Santo. Eu já fui na Royal lá em Goiânia, viu? Foi especial. Uns 15 anos, isso por aí, né? Foi exatamente. Quando eu tinha uns 22, 23, eu acho, alguma coisa assim. A gente fez algumas casas nesse caminho de itineração. Chegamos a 13 casas nessa época. Vendemos para um grupo internacional, que era uma coisa muito distante, né? Porque é um grupo, era um fundo de investimento. E eles aí me fizeram uma proposta de comprar o meu negócio e era um momento que eu fazia uma reflexão de vida. Eu sou muito grato a uma conversa que eu tive com o querido amigo Luciano Huck, que tinha tido uma experiência de trabalhar com a noite. O Luciano falou, Marcos, você vai viver um dia assim do Royal bombando, assim, casa lotada. E você vai viver desse negócio até quando? É um desafio muito grande, porque você fica muito devoto a isso. Dorme tarde, acorda, é um desafio grande. E aí eu falei, Luciano, não sei. E aquilo ficou na minha cabeça. 8 anos depois, com essa consolidação de faturamento, a gente aí já faturava mais de 80 milhões de reais. E a gente tinha um sistema de controle muito interessante, porque a gente conseguia controlar as casas no Brasil todo. E esse grupo, quando fez a oferta, eu falei, olha, tem um negócio chamado mídia social que começa a dominar esse mercado. Eu acho que as pessoas vão diminuir um pouco mais essas saídas noturnas que elas têm. Ao mesmo tempo, eu percebia que era um momento de game changer na minha vida, de mudar mesmo o meu propósito. Eu tinha, como eu te falei no bastidor, feito uma empresa chamada J40 com 17 para 18 anos. Esse evento Vitória Pop Rock já era desse capital social da J40, que eu tinha uma ideia de que a partir dos 40 anos, com 18 anos era tão distante, né? Eu ia ser mais empreendedor, era mais empresário do que empreendedor. Eu queria ter mais dinheiro em conta e menos essa ousadia de ficar correndo risco. E ao mesmo tempo eu queria estar numa posição de menos um homem executivo, de tocar os negócios, e queria estar numa posição mais de conselho, mais a visão mais estratégica. Nesse primeiro caso eu não consegui, continuo empreendendo, não consegui ser mais empresário. No campo estratégico eu consegui. E está sendo uma experiência muito importante. E uma outra empresa que foi muito especial para mim foi a Nine. Quando o Ronaldo veio jogar no Brasil, no Corinthians, a gente é muito amigo. Sou padrinho da filha dele, Maria Alice, ele é padrinho do José Marcos, o meu mais velho. A gente sonhava em criar uma empresa de esportes e entretenimentos. E criamos a Nine, com investimento do grupo WPP, que era o maior grupo de mídia do planeta. Então, para mim, foi uma experiência muito importante, em especial como executivo, porque o Sir Martin Sorrell, que era o presidente do grupo, uma empresa londrina, no qual eu tinha que me reportar com grandes executivos para esse mar de oportunidade que tem no mundo, né? Legal, que história maravilhosa, Marcos. Obrigado. E empreender nunca é fácil, né? Sempre tem desafios e dificuldades, e aí nessa jornada, olhando para todas essas dificuldades e desafios que você viveu, que lições você tem hoje enquanto empreendedor, enquanto conselheiro dentro das empresas? Assim, se você pudesse voltar no tempo, imagina que a gente vai transportar aqui o Marcos Boaz de agora, né, com 44 anos, que com certeza dorme no formol, porque o cara tá bonitão, inteiraço com 44. Aí a gente bateu um papo aqui antes dos bastidores e eu falei, mas Marcos, você malha e cuida da alimentação, né? Ele é claro, é assim, né? Não, Parte do propósito. Não tem almoço grátis. Prioridade, né? total. Tem a disciplina ali. Então vamos transportar o Marcos de agora para dar uma lição, para dar alguns conselhos para o Marcos lá de 18 ou 19 anos que estava começando. Para que talvez esse Marcos lá de trás chegasse onde chegou mais rápido ou sofresse um pouco menos.
Que lições você falaria hoje, né? Teu eu do presente pro teu eu do passado? Ah, Marcos, com certeza personificar menos os projetos. A gente muito novo quer fazer por nós, né? E eu nunca consegui construir nada sozinho. Eu sempre busquei me cercar de pessoas melhores do que eu. Eu sempre busquei construir times que fossem, de alguma forma, complementares a mim. Por isso que eu sempre fiz coisas com sócios. Nada que eu fiz na minha vida foi sem ser com sócios, que eu acho que ninguém é bom em tudo. Uma outra coisa, que nada acontece de um dia para o outro. A hora que você trabalhar, agora que você cansar, você vai trabalhar mais, porque nada acontece sem que você tenha esse lugar na vida. As oportunidades de te convidarem para o fácil é todos os dias. Tem uma oportunidade aqui de você ganhar um dinheiro mais fácil, tem uma oportunidade de a gente construir alguma coisa que vai ser vendida logo mais para um grupo X. Não conheço nada que não seja uma estrutura de consolidação de essa união do que de fato eu acabei de falar. E eu sempre busquei, assim, desde que fui construindo essa maturidade, ter esse tripé importante de ter na minha vida a saúde, como a gente falou agora há pouco, a minha família e o meu trabalho. Eu não acredito que você vá conseguir construir nada se você não aprender a ter tempo de cuidar do seu próprio corpo, da sua própria mente. Então é muito importante você ter essa coisa de você estar buscando a saúde física e naturalmente, como consequência, a tua saúde mental. E parte disso é a busca do conhecimento. Acho que no momento em que a gente, como eu falei no início, a gente acha que a gente sabe tudo, toda hora a gente inova. A gente se conheceu na Universidade de Harvard. A gente estava buscando conhecimento. Verdade, nos conhecemos lá em Harvard, em Boston, né? Foi. Uns 4 anos atrás, 5 anos A gente atrás. foi conversar sobre o Brasil, né? Quando a gente foi aprender, cada um falando um pouco da sua história, a gente podendo ali contribuir, cada um de nós, e pensar no nosso país que a gente tanto ama. Então, eu acho que são vários aprendizados. Agora, são muitas derrotas também, né? Eu perdi muito mais do que ganhei nesse caminho. Pode parecer, você fala, puxa, uma trajetória, eu fiz 44 anos agora, comecei com 18, mas perdi muito mais do que ganhei, né? Muitos empreendedores ficam falando sempre das vitórias. Conta uma decisão errada ou uma decisão ruim que você tomou, que acarretou um prejuízo ou um problema jurídico ou uma situação constrangedora. Ah, Marcos, vou te contar. Quando a gente fez a Roche, eu tive a honra de ser convidado para participar, né, o nosso grupo, ao investimento de um camarote no Carnaval de Salvador, muito consolidado, de uma das maiores empreendedoras que eu conheço no Brasil, que é a Flora Gil, mulher do Gilberto Gil. Eles têm lá o Expresso 222, o Gil tinha virado ministro e a Flora queria profissionalizar esse negócio. Como é que é um negócio entretenimento expresso? É um negócio onde você não tem a capitalização de um evento tradicional, que é ingresso, venda de bar, né? E patrocinador, e às vezes o merchandise. No caso do Expresso, é somente a venda do patrocínio. O convite ele é dado para o patrocinador, então você não tem venda daquele abadá, daquela camisa. E o bar também é parte da entrega que você faz ao patrocinador. Então eu já vi ali de alguns anos de resultado, a gente investiu. E ali por um fake news na época de um jornalista, no final dessa captação, ele disse que a gente tinha virado testa de ferro do ministro Gilberto Gil. Um fake news aí irresponsável. Imagina que a gente já naquele momento, uma das maiores empresas do Brasil, mas aquilo teve uma repercussão com os patrocinadores e a gente acabou não conseguindo captar o tamanho do financiamento que a gente precisava para colocar o nosso camarote da forma que normalmente se tinha. Então a gente cumpriu o investimento, passamos aí 5 dias sorrindo para todo mundo achando que a gente tinha feito o melhor resultado, a gente conseguiu entregar, na nossa opinião, o melhor que a gente podia, mas foram 5 dias de reflexão de que a gente tinha perdido grande parte dos ganhos que a gente tinha tido na Roche, naquele momento significativos, e a gente tinha 2 caminhos. O caminho da desistência, dizer, olha, a empresa para por aqui, a sociedade para por aqui, mas aí com um aprendizado gigante da Fora, no qual faço aqui um grande agradecimento, ela falou, nós não vamos desistir em hipótese alguma. A gente vai fazer no ano que vem o melhor camarote expresso da história. E foi o que a gente fez. A gente usou aquele momento de dor, de dificuldade, para a gente conseguir planejar um ano e, de fato, ganhamos naquele outro ano o prêmio de melhor camarote. Então, foi uma grande experiência para mim de dizer, olha, num grande momento de dificuldade, a gente pode construir aí grandes desafios. Exemplo na pandemia, Marcos. Eu me vi em casa, todos nós, é uma dificuldade tremenda, a gente sem saber, conhecimento ali do que ia acontecer com todos nós, as famílias presas em casa, mas eu comecei a ver todas as pessoas, de alguma forma, tendo que se reconstruir num ambiente pequeno, num ambiente familiar, ao mesmo tempo, as pessoas vendo streaming o tempo inteiro. Eu, particularmente, vi aí
meus filhos, todo mundo vendo, assistindo séries, etc. E aí, num grupo de amigos, começamos a falar e, poxa, por que não pensar em criar um estúdio de ideias para trabalhar com esses grandes streamings? Foi aí que, também muito admirador que eu sou do grande publicitário Celso Loduca, de um time aí de grandes profissionais, cada um aportou de casa o seu conhecimento e a gente criou o Ventre Studio, que hoje é um dos estúdios aí que mais tem ganhado referência no segmento de entretenimento, constituindo grandes séries do mercado. Então, eu vejo grandes dificuldades, a grande oportunidade de você transformar aí dificuldade em grandes resultados. É porque geralmente a dificuldade, né, ou a adversidade, que são sinônimos, parece que é um ato provocativo, né? Te provoca a sair do status quo ou a pensar diferente. Só que precisa ter maturidade para encarar esse lado, eu diria, bonito da dificuldade, né? Ou esse lado positivo, né, da dificuldade, que não é fácil, porque quando a dificuldade bate, dói. Claro. Dói, né? Mas mesmo naquela dor ali é tentar dar um passo para trás, respirar fundo e explorar possibilidades, né? Muito importante. Porque a dificuldade é uma provocação, né? É o mercado, é Deus, é o universo falando para você, ó, cara, eu tô te provocando. Tem essa adversidade aqui, tem esse problema financeiro, esse problema societário, esse problema de mercado e tal. Enfim, o que você vai fazer com isso? Exato. Tá? Vai nos empurrando a melhorar. Eu vejo que os empreendedores de sucesso têm essa característica. Acho que é um grande teste, né? É um grande teste, a tua história mostra isso. Que na hora que você tem aí uma oportunidade de você ou seguir ou desistir, com todos os atributos, eventualmente até mesmo, eu sou um espectador assíduo dos teus podcasts e me lembro de um que eu vi com o Flávio Augusto, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração, e ele fala disso, né? Do quanto a importância das pessoas buscarem essa questão da ousadia, né? O que move um grande empreendedor? Por que grandes empreendedores já com resultados bilionários continuam querendo empreender? Né? Acho que no primeiro momento, a primeira marcha, como ele citou, é dessa questão dessa ousadia, da gente ter essa vontade de construir alguma coisa, de ter alguma coisa. Mas depois que você consolida, vem o propósito. Eu vejo muito esse momento da minha vida olhando para essa questão do propósito. E ver como é que eu posso propagar e retribuir de alguma forma o que eu conquistei. É legal. Você até comentou comigo que tem algumas iniciativas dos seus negócios que você reverte toda essa grana, né, para o aspecto social, para ONGs e tudo mais. Eu acho isso importante. É importante, eu também acho. Eu sempre faço um convite para os empreendedores. Cada um contribuir com o bolso que tem, com a forma que pode, porque às vezes tem muita gente que deixa de dar um passo que pensa, mas eu não consigo doar R$1 milhão. Tá, mas, sei lá, doa um dia do funcionário a cada 3 meses para ele poder trabalhar numa causa social. Claro. Né? No momento do teu trabalho, né? O que eu te falei no bastidor, eu uso hoje as palestras que eu venho fazendo ou os relacionamentos comerciais que eu tenho nas minhas redes sociais para reverter 100% para causa social. Então, eu tô construindo um novo financiamento através do meu trabalho para poder ajudar o próximo. Exato. Eu até faço a reflexão que é assim, Marcos. A empresa, para ela nascer, ela tem que ter um contrato social, né? Sim. E lá no contrato social tem um negócio que é razão social. Então, talvez ali tenha essa provocação, né? De que a empresa, ela tem que agregar valor social. Claro que, naturalmente, um negócio empregando gente, vendendo um produto ou um serviço, né, minimamente decente, esse negócio já está agregando valor para a sociedade. Muito. Mas eu acho que fomentando ali iniciativas sociais é muito bonito. A gente tem um projeto aqui que toda turma do acelerador, a gente está recebendo um empreendedor social. Então a gente dá uma bolsa de estudos. Incrível. Né? A imersão hoje tem um investimento ali que é algumas dezenas de milhares de reais. A gente recebe empresários do mundo inteiro que vêm, né? Todo mês a gente tem turma cheia aqui em Alphaville. E a gente decidiu fazer isso tem um tempo já. Vamos achar uma ONG que tem um empreendedor social e vamos dar uma vaga para ele na imersão. E a gente paga passagem, hospedagem, tudo. Incrível. Porque a ideia é o quê? É capacitar esse empreendedor social para ele tocar melhor o time, né? Ter mais ambição com o projeto social dele. E tem muitas ONGs dentro das favelas. Me lembro uma, por exemplo, que é a Vozes da Periferia. César Gouveia, o empreendedor social lá. Inclusive, eles estão na estrutura, no guarda-chuva da Gerando Falcões. Que é um querido amigo, que é quem eu
grande parte dos ganhos que eu faço nesse lugar com o Edu Lira, porque eu falo sempre isso com o Edu. O Edu, para mim, merece um dia o Nobel, porque é um cara que está aí discutindo esse movimento, não apenas dando peixe, sim como você próprio faz, ensinando a pescar. Legal, legal. Sou fã da Gerandos Falcões e da Edu Lira. E aí, então assim, por que eu estou contando esse case do que a gente faz? Porque às vezes o empresário pode pensar no modelo de negócio dele e o produto ou o serviço dele, de alguma forma, pode agregar valor para a sociedade. Sem dúvida. Né? Então, às vezes, não necessariamente precisa pôr a mão no caixa, mas é claro, se a empresa já tem ali uma prosperidade, por que não também pôr um pedacinho ali, né, do caixa para jogo, esse aspecto social, eu acredito muito nele. Eu acho que até é uma lei, né, dar e receber, né, Marcos? Isso eu acredito muito nisso. Isso é muito importante, né? Eu tenho provocado muito, sabe, Marcos, assim, com os amigos que... Eu vejo tanta gente falando de 3 coisas, assim: fama, poder e dinheiro. As redes sociais trouxeram, eu invisto também em empresas que são voltadas para esse segmento e que abriu a possibilidade da gente abrir uma câmera pelo telefone e falar com milhares de pessoas. Então, trouxe uma contribuição em vários aspectos. Mas, por outro lado, as pessoas estão buscando serem aceitas de uma forma, às vezes, sem limite. Então, essa busca da fama, do poder e do dinheiro, que eu acho louvável, se ela não tiver um embasamento depois que você atingir esse teu propósito, essa tua vontade, esse teu foco, eu vejo muita gente vivendo depressões, momentos de dificuldade, porque atingem tudo isso, mas depois olham e falam: ok, eu faço o que eu amo. Que preço eu paguei para chegar lá? Então eu acho que nós empreendedores, nós empresários, temos de alguma forma esse compromisso, primeiro com a gente, com a nossa família, mas também prospectar e propagar isso para os jovens empreendedores. Porque essa busca, essa ambição, que muitas vezes ela é muito positiva para você chegar onde você deseja, ela tem que ter também, na minha humilde opinião, um propósito para quando você chegar lá, continuar tendo prazer na sua vida, seja no que você quiser fazer. Né? Legal, legal. Marcos, meu amigo, você é um cara com muitos relacionamentos, toda uma jornada de sucesso, e eu vejo que as pessoas que se relacionam com você e vice-versa constroem relações verdadeiras, profundas, duradouras, de longo prazo. Então, o que você pode ensinar para os empreendedores aqui que estão nos assistindo sobre construção de relacionamentos? Porque o capital social também é um ativo importante ali, né, para gerar negócio, para gerar aprendizado, para encurtar caminhos. O que você pode ensinar para nós sobre isso? Eu acho que a arte de se relacionar para mim, Marcos Buais, o maior ativo que eu tive até hoje na minha vida. E cuido disso de uma forma muito singela, muito poderosa. Porque tudo isso aconteceu de uma forma muito verdadeira. Porque relacionamento você não constrói se não for assim. Se o seu relacionamento for embasado à sua necessidade de você ter o interesse no outro, é perceptível. Né? Você construiu hoje o império que você vem construindo com a sua família. O que você vem fazendo para, se Deus quiser, daqui a pouco que eu te falei, você vai ter aí o maior relacionamento de amor, hora que vier aí, vier seus filhos. E você propagar isso como uma dinastia da tua família, você vai ver o quanto esse lugar de você ligar quando você precisa de verdade, esse valor realmente é percebido pelas pessoas. Então, como eu construí esse relacionamento de uma forma muito natural, não foi planejada. Eu não falei, eu quero ser amigo daquela pessoa, eu quero construir aquele relacionamento com aquela pessoa. Mas sim numa troca muito verdadeira, no qual você apoia, você é apoiado, e você constrói aí essa rede de relacionamento que te fortalece. E aí, de novo, tem que ser complementar, tem que ser duplo, porque senão não faz sentido, fica só uma coisa de um lado e não uma coisa que seja realmente uma verdadeira forma de você construir essa amizade, essa irmandade, ou quem sabe uma sociedade. Grandes amigos que se construíram relacionamentos acabaram virando sócios meus. E que sociedades que não deram certo, aquelas que não foram complementares, aquela que de alguma forma a gente fazia a mesma coisa e competia de alguma forma naquele lugar. Eu falo que os relacionamentos mais profundos da vida, por exemplo, sociedade, né? Um relacionamento profundo, né? Ou casamento, ou enfim... a relação pai-filho, para mim as relações elas têm que ser muito complementares, né? Os valores têm que ter uma unicidade, porque se a gente não tiver valores iguais,
né? Por exemplo, uma coisa que nos conecta, essa vontade de impactar o mundo para além do dinheiro, né? Nascemos em famílias empreendedoras, mas seguimos os nossos caminhos ali em algum momento. Então, existem valores, né? Que os valores têm que ter unicidade, mas as habilidades realmente têm que ser complementares para que essa relação se estenda na linha do tempo, né, Marcos? Eu acho assim, e falo isso, que para mim o meu maior desafio como empreendedor é ser pai, é educar, porque é óbvio que a hora que você olha para minha história e as decisões que eu tomei na minha vida facilitariam muito mais eu estar lá no grupo empresarial da minha família. Com absoluta certeza eu consigo compreender mais o meu pai. É uma zona maior de conforto, você não precisa ir para o desafio da vida, você eventualmente ir para outros lugares, ter que mudar de estado. Quantas noites de sono eu passei sem dormir, quantas noites eu chorei e falei, meu Deus, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Lá eu estava numa situação muito mais confortável. Mas não, quando você acredita no que você faz, quando você realmente ama e tem a ambição para você chegar naquele lugar, você vai ter que passar por esse desafio. Que principalmente o primeiro round é com você mesmo, né? Legal, gostei disso. O primeiro round é sempre com você, né? É com você, porque na hora que você se desafia, na hora que você se compreende, você começa a construir uma outra etapa da sua vida. E como gestor, eu também sempre falei isso, sempre falei com a turma que me acompanhava, seja eu como gestor e hoje, como gestores das empresas que eu participo. Você tem que ter uma habilidade como administrador, seja lá nas áreas que você se predispõe a aprender e a buscar conhecimento. Mas também é um ato de psicologia, você tem que conhecer o humano, você tem que conhecer a pessoa. Eu vi também numa entrevista tua com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Roberto Justo, o Roberto falando, né, de que ele gostava era de ir lá participar da demissão do funcionário, que ele perguntava para aquele colaborador, o que você acha que eu devo mudar na minha empresa? Então, é uma visão psicológica também de um ato de você liderar, é um ato solitário, não é fácil, né, são decisões muito difíceis e que começam a gente com o nosso espelho, né? Exato. Tem até um livro, deixa eu lembrar o nome aqui, O Jogo Interior. É de um autor americano que se chama Timothy Gallwey. E esse cara, ele foi treinador de tênis nos Estados Unidos. Inclusive, ele era o treinador da família Kennedy, na época que os Kennedy estavam no poder. E aí ele publicou esse livro ali, mais ou menos na década de 70, que no começo chamou The Inner Game of Tennis. Incrível. Que é o jogo interior do tênis. Depois ele extrapolou e publicou outro livro que é o The Inner Game. Mas ele chegou na seguinte conclusão lá atrás, que tem a ver com o que você disse, que o primeiro round é contra você. Ele chegou na seguinte conclusão: quando o tenista está ali na quadra, o principal adversário, o principal oponente, não é o jogador do outro lado da rede, é ele mesmo. Sem dúvida. Né? Ele precisa vencer aquele diálogo interior, ele precisa ter inteligência emocional, ele precisa ter frieza, calmaria, acessar as competências dele para executar, né, cada golpe. Então, esse jogo interior, né, essa batalha, por isso que eu falo para as empresas, cara, o grande concorrente que você tem é a sua própria empresa. Nenhuma dúvida. Tem empresário, por exemplo, que fala, não, mas minha concorrência é o mercado. Não, você também compete com o mercado. Eu sei que o mercado vai estrangular a margem, vai te influenciar a tomar decisões, o mercado machuca, eu sei, mas o grande concorrente, aqui eu tô falando do grande concorrente, sempre é a própria empresa ou somos nós mesmos, né? Nenhuma dúvida. E você falou uma coisa que para mim sempre foi uma escola muito grande no campo empresarial, o esporte. Eu sempre gostei muito de praticar tênis, que realmente é um esporte que você se desafia. Eu sempre gostei muito de praticar arte marcial, que também, de alguma forma, o principal oponente é você, né? Você, tua consciência, na hora que você vai praticar um golpe ou qualquer coisa nesse sentido, e você trazer isso para o teu dia a dia, seja no campo pessoal, humano, seja no campo de liderança, de investimento, é parte muito importante disso, porque na hora que você traz, e você tem toda a competência disso, e eu te admiro muito por isso, a gente tem esse nosso lado da família, a gente tem esse nosso lado de fazer o que a gente ama, mas a gente tem muito cuidado quando a gente tem essa visão na hora de investir com essa questão emocional, né? De você equalizar a razão com a emoção. Exatamente. Sabe que eu comecei a jogar tênis tem 2 anos, mais ou menos, viu, Marcos? E eu nunca pratiquei esporte na minha vida. Eu fui aquele jovem que acabou crescendo mais no computador. Eu era gamer, né? Já até joguei profissionalmente já jogos eletrônicos, tipo Counter-Strike e outros.
E aí tem uns 2 anos que eu comecei a jogar tênis, né? As quadras de tênis é pertinho aqui em casa, saio aqui no bosquezinho, chega nas quadras e tal. E eu tô completamente apaixonado. E o que você percebe que isso mudou na tua vida? Então, disciplina, humor, inteligência emocional. Eu já era um cara com um bom conjunto de competências e um bom nível. Mas eu vejo que o esporte, ele refinou, ele aumentou, ele lapidou a minha disciplina, a minha inteligência emocional. Tanto é que eu lembro que nos primeiros 6 meses ali, vira e mexe, eu ficava puto e jogava raquete no chão. Hoje eu já não faço isso, ou seja, o meu manejo emocional tá melhor ali em quadra. E uma coisa que eu fico grato a Deus por ter começado a praticar esporte é que quando vier os meus filhos, eu vou poder influenciar eles. Ah, sem dúvida. E se eu não tivesse começado a praticar, eu não teria essa referência do esporte. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas que não praticam ou não praticaram esportes, quando alguém fala da importância do esporte, a pessoa tipo fica abstrato para ela, mas a importância do esporte e tal. E eu que no grosso da minha vida não pratiquei e agora pratico, eu consigo, fica palpável para mim, eu tô tentando aqui deixar palpável para as pessoas, para provocar elas a praticarem atividade física e esporte, porque isso reflete muito, né? A tua alta performance enquanto pessoa vai refletir na tua alta performance empreendedora, né, Marcos? Nenhuma dúvida. E eu posso te dizer que eu vivi isso no momento que eu cheguei em São Paulo, né? Eu costumo dizer que essa selva de pedra que a gente é tão grato, me cobrava de alguma forma. Eu queria ser o primeiro a chegar no escritório, eu queria ser o último a ir embora. Eu tinha esse desafio comigo. Parecia que era uma coisa que me fazia mal se eu chegasse e já tivesse alguém no escritório. Me fazia mal eu não ser o cara que fechava o escritório. Eu tinha esse lado meu psicológico. Naturalmente, na hora que você tem esse teu lado de autocobrança, você tem que renunciar a algumas coisas. E eu, nesse momento, foi um ano, basicamente, nesse sentido, que eu acabei deixando de praticar atividade física. Eu paguei um preço muito caro, assim. Eu percebi a questão do humor, eu percebi a questão da parte racional e emocional muito comprometida. Então, as pessoas em grandes momentos da minha vida falaram: você não pode estar nesse momento dessa reunião agora pela manhã, ou nesse momento na hora do almoço. O que é tão importante para você não estar participando dessa reunião de planejamento, essa reunião pode se adequar a um outro horário. Mas a prática da atividade física eu não vou abrir mão. Então eu sempre disse que independente da responsabilidade que você tem, independente do compromisso que você tenha com o teu negócio, que você possa trabalhar inúmeras horas por dia, mas se você não tiver pelo menos 1 hora do seu tempo, que você possa investir em você, alguma coisa está muito errada. Exato. E é improdutivo, né? Que às vezes o que eu vejo é uma boa desculpa dos empreendedores, que é assim, Marcos: mas eu não tenho tempo. Como se não tirar aquela 1 hora da atividade física, aquilo fosse tomar um tempo. Na verdade, aquilo vai anabolizar todo o resto do seu tempo, né? Porque, poxa, você começa o dia, você faz uma atividade física, você já fica endorfinado. Sem dúvida. Você já é um empresário endorfinado. Então, humor lá em cima, disposição para lidar com os grandes problemas também. Porque quando você está bem, vem um grande problema, ao invés de surtar, de arrancar os cabelos, ou ficar inconformado, ou às vezes até erguer a voz, cara, você respira e fala: beleza, como é que nós vamos resolver? E aí você consegue extrair o melhor de você e do seu time. Então, assim, a atividade física impactou muito na minha construção de patrimônio, sabia, Marcos? A minha também. Também. Até mais ou menos há 4 anos atrás, eu estava muito sedentário. Quando eu casei, eu praticava musculação. Esporte eu nunca fiz, não encaixando musculação como esporte, né? Hoje se fala muito que a musculação é um esporte, mas na minha cabeça não era, né? Quando eu casei, eu praticava musculação, mas é aquele caso clássico, né? O cara vai lá, casa, vai ficando desleixado. Mas a Bianca participa, ela gosta de praticar atividade física? Gosta, hoje ela gosta. E aí, durante uns 7 anos do meu casamento, nós estamos há 11 anos juntos, 7, 8 anos, eu fiquei muito sedentário. Há 4 anos atrás, mais ou menos, eu fui fazer uma biopedância e eu estava quase com 30% de índice de gordura, que é muito alto, né? E aí eu comecei a trabalhar em mim, atividade física, tal, me alimentar bem, sabe, comer melhor cada vez mais. E eu faço uma correlação direta, assim, sabe? O tamanho do meu patrimônio de 4 anos atrás com o tamanho do meu patrimônio hoje,
meu patrimônio hoje é muito maior. Nenhuma dúvida. Mas a minha relação com o meu corpo e a comida e a atividade física no dia a dia também é muito melhor. E tem maior patrimônio do que o nosso bem-estar, né? Exato, Né? tem essa, A gente poder cuidar da gente, do nosso corpo. E é isso que algumas vezes eu conversei muito com o Joel, nosso amigo, e a gente falou muito disso, da questão da saúde, família e o trabalho. Porque, puxa, a família para mim é a coisa mais importante. Mas se eu não tiver a capacidade de ter saúde, cuidar de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Então, a saúde para mim ela é parte super importante no meu processo como ser humano, como empreendedor, como empresário. E eu intensifico isso. As pessoas que hoje estão ali sendo executivos dos meus negócios, nessa busca do jovem, nesses bate-papos aí em todo o Brasil, daqui, né, que a gente pode falar, olha, continua tendo essa ambição, continua buscando esse espaço, tem que trabalhar muito, não tem outra lógica que não trabalhar muito. Mas invista num tempo para você e ache o esporte que você ama, que você vai ver o quanto isso vai influenciar positivamente para os resultados que você vai ter na sua vida. Legal. Marcos, agora, para a construção de negócio é fundamental construir uma equipe. Eu costumo até dizer que muitas vezes você não constrói a empresa, você constrói o time e o time constrói a empresa, né? E que lição, o que você acredita sobre liderança? Que aprendizados ou que lições de liderança você pode trazer aí para os empresários que estão nos ouvindo, nos assistindo agora? Eu optei por ser um empreendedor diversificado. Eu optei por caminhar muito por essa trajetória que eu tive como exemplo familiar. Eu, durante muito tempo, tive muita dificuldade de delegar. Eu era praticamente CEO de todas as empresas que eu decidia acabar investindo. Em algum momento, e aí quando eu botei essa meta que eu te contei há 4 anos atrás, eu comecei a transformar esses parceiros, esses sócios minoritários ou eventuais executivos, nessas pessoas de poder de gestão e de grandes líderes dos projetos. No primeiro momento com muita dificuldade de delegar, porque eu achava que de alguma forma eu podia estar fazendo melhor, tinha essa cobrança e essa dificuldade. Mas hoje o grande conselho que eu dou para os jovens ou para os amigos que me perguntam como é que eu consegui consolidar essa diversificação é construir um time que de fato consiga trazer a capacidade de diversificar como você, mas ao mesmo tempo como um compromisso como você, que possa sonhar com você. Eu acho que o teu sócio, seja ele que entrou com dinheiro, seja ele que entrou com capacidade intelectual, ele tem que sonhar com aquele mesmo caminho que você. Então, o meu grande conselho, meu humilde conselho que eu dou para esses amigos que querem diversificar como eu, é de que a base de tudo é construir o time e também aprender a delegar o poder. Você poder contribuir como eu hoje numa posição estratégica, mas deixar que aquela pessoa que esteja construindo com você, que tem uma capacidade de somar. Eu tenho um modelo de conselheiro, que é um modelo de comitê de gestão, então todas as empresas eu faço uma reunião de conselho com todas as áreas da companhia, então eu consigo ajudar de alguma forma, seja lá, por exemplo, na posição da empresa de mídia social. Está lá o diretor de marketing, está lá o diretor financeiro, está lá o diretor de planejamento, todos eles sabem do que está acontecendo na empresa. Então, uma coisa que a gente sempre tentou foi unificar o pensamento, mesmo que cada um possa influenciar ou apoiar com um conselho, com uma opinião, mas construir um time para que você possa realmente chegar onde você quer, para mim foi a base que fez eu conseguir chegar. Claro que tem grandes caminhos, se Deus quiser, pela frente, mas o que eu consegui conciliar e consolidar até agora é mérito do meu time. E eu percebi também na sua fala que você é um cara muito pró-sociedade. Você falou, Muito. Sempre tive sócios nos meus negócios e muitos empresários têm, na minha opinião, uma crença ultrapassada de que sócio é ruim, né? Às vezes a gente já ouviu isso de um amigo, de uma amiga empreendedor, ou do pai, ou da mãe, ou de alguém, rapaz, esse negócio de ter sócio. Inclusive eu tenho vários empresários que são membros no Giants, que frequentemente me consultam, Marcos, mas nossa, eu vou arrumar um sócio, será que vai dar certo? Né? E sociedade é a melhor coisa do mundo. Eu também acredito muito. Porque você tem pessoas complementares ali, né? Sonhando um sonho, cada um entregando valor com seus talentos. E boa definição do que de fato cada um vai fazer. Claro que legal. Errei muito em alguns momentos em sócios que não foram complementares ou que não estava bem definido no início aquela relação. O que eu espero de você? O que você espera de mim?
vamos exercitar bastante esse caminho para que a gente, quando assinar um documento, para que a gente formalize essa relação, a gente não tenha dúvida do que a gente combinou. Então, acho que a sociedade ela é muito importante que seja complementar, mas que você defina pontualmente o que cada um espera daquilo. Aí você sonha junto e cada um contribui exatamente com o que você espera, para não ficar como alguns momentos da minha carreira eu vivenciei de que, puxa, mas ele não está fazendo a parte dele, eu estou fazendo a minha parte a dele, ou de alguma forma ele não está se dedicando como eu esperava que ele se dedicasse, ou vice-versa também, né? Então acho que essa definição bem discutida antecipadamente, mas a veia para mim que faz a coisa dar certo é a complementariedade. Né? Porque aí um vê valor no outro, né? E isso que você trouxe agora, né, de exercitar essa clareza de papéis, eu chamo de alinhamento de expectativas. Acho que muitas sociedades realmente têm ruídos e até rupturas depois de um tempo, porque no começo não houve esse exercício de caminhar aí para construir a clareza que você brilhantemente trouxe aqui, né? Ah, obrigado, porque eu acho que nessas horas eu converso com os amigos advogados que eu acho que tem esse momento, acho que o grande advogado é aquele que consegue numa sociedade traduzir o que de fato nós desejamos para se colocar naquilo escrito, né? Ele dá forma àquilo que a gente acredita. Então, um bom contrato, uma boa definição de valores, uma boa definição. Eu não gosto muito de ficar lendo o contrato depois que você assina, porque eu acho que é alguma coisa que está ali mesmo para documentar. Mas se em algum momento você esquecer, você volta lá e lembra que você combinou, né? Eu tenho esse pensamento também. Eu acho que o contrato ele está escrito ali, né? Uma fonte de consulta, mas tem que ter a sabedoria das relações para, né? Senão você constrói relações societárias, ou às vezes até com clientes, mas no contrato tá assim, né? Claro que ele é um recurso, ele tem que ser assinado, mas eu acho que o bom senso entre as partes ali tem que aparecer primordial, né? Concordo. Legal. Eu faço um paralelo também nessa questão da sociedade, né? No mundo dos negócios, que é que nem casamento. Fato. Casamento na vida de um homem ou de uma mulher pode ser a melhor coisa do mundo ou pode ser a pior coisa do mundo. Vai depender da maturidade e da mentalidade de ambas as partes envolvidas, né? Então, muitas pessoas têm experiências ruins com sociedade e acabam enviesando e generalizando. Sócio não presta. Mas não é que sócio não presta. Faltou alguma coisa nessa relação aí. Seja alinhamento de expectativa, seja maturidade, seja capacidade de diálogo, né? Relacionamento e comunicação. Então, assim, eu sou super defensor de sociedades. Eu falo assim, é melhor ser dono de 10% de um negócio que vale 1 bi, que dá 100 milhões de equity, do que querer ter 100% de um negócio que vale 1 milhão. Estamos muito alinhados com o pensamento. Né? 100% assim. E como o meu público é muito tradicional, eu te falei isso no nosso bate-papo antes, né? Tem muitos empresários do agro, donos de supermercado, indústria, posto de gasolina e tal, né? Que ele tem, às vezes, até um certo orgulho, sabe, Marcos? Nossa, eu tenho 100% da minha empresa. Como se isso fosse... É um direito da pessoa, não que ela esteja errada, mas não é a melhor estratégia para você crescer, escalar o seu negócio e também para você ter liberdade, né? Eu, por exemplo, agora nós estamos criando aqui, né, o nosso programa de partnership, porque eu quero que muitos dos diretores da empresa sejam sócios executivos. Super importante. Para aumentar o nível de comprometimento dos caras, porque aí eu vou viajar mais, eu vou fundar outras empresas, fora que eu vou criar mais mobilidade, mais ascensão social para eles, porque para mim a missão do empresário é causar ascensão social. Você começa o teu negócio pequenininho ali, tu contrata uma recepcionista, daqui 10 anos aquela recepcionista virou uma gerente de atendimento. Não tem preço. Você mudou a vida de uma família, Sim. Entendeu? Então, o jogo é esse, a mobilidade social. E aí... Você dá esse caminho, né? Você dá essa expectativa, a pessoa se doa para aquilo como dona, de fato, como proprietário daquele sonho também como você. Então, falando de tradição, né? Eu fui criado por uma família de diversificação, que tem essa visão da ética, da moral, de pensar diferente, mas também a visão do meu avô e do meu pai foi sempre que a sociedade era familiar. Eu nunca tive essa educação nesse lugar de diversificar com sócios e pensar nesse caminho. Eu acabei adquirindo esse pensamento muito vivenciando aquilo. Em algum momento, primeiro, porque não tinha muito o capital. Eu precisava de um sócio que investisse comigo, eu não tinha o dinheiro. Então ele tinha essa complementariedade, eu ia trabalhar e investir. Depois eu passei a ter capacidade de investimento, mas não tinha mais a capacidade de enxergar como ele, com aquela visão. A Spark, como eu te contei, uma das empresas que eu invisto, é fruto de um spin-off da Nine,
com 2 executivos que lá estavam e saíram da posição de executivo, vieram para a posição de executivo, mas com participação e construíram junto comigo esse negócio. Então, eu acredito muito nesse modelo e provoco as pessoas que aqui estão nos assistindo a refletir o negócio dessa forma também. E você teve líderes executivos das suas empresas que, quando conquistaram uma participação societária, você sentiu que o comprometimento realmente muda, a relação ali? Sem dúvida nenhuma, porque senão você bota um teto desde o início, né? Você bota um teto. Qual é o compromisso dele? É aquele job description que você define, e ele tem um teto de repente, em algum momento aumentar o salário, em algum momento, mas em algum momento ele vai ter o teto dele. Agora, no momento que você traz ele para a participação, para o risco, para o desejo de empreender e sonhar com você, o compromisso de job description que você fechou com ele já vira pequeno, porque ele vai se devotar muito mais àquilo, vai se dedicar muito mais àquilo, porque aí o teto dele não existe mais, né? Que legal, sensacional, meu amigo. Marcos, sabe que aqui no meu podcast, em alguns episódios aqui, eu uso um superpoder que eu tenho, que eu toco assim no microfone do convidado, e aí eu amplifico a força do microfone. Então, é uma metáfora. Sim. Então, imagine que, né, com o meu toque aqui no seu microfone, o que você vai falar, sua próxima fala foi amplificada. Então, é como se a nossa audiência agora crescesse 100 vezes mais, sabe? Se tinha alguns milhares de pessoas nos ouvindo, nos assistindo, agora tem milhões. Então, olha a responsabilidade aí nessa fala, né? Que mensagem você deixaria, que lição para os empreendedores? O microfone está amplificado e eu quero que você deixe aí um recado, uma provocação, uma mensagem, o que fizer sentido, né? Como algo final aqui para quem nos ouviu e nos assistiu nessa edição maravilhosa do Pode Acelerar. Olha, Marcos, eu provoco as pessoas a construírem e fazerem o que elas realmente amam. Então, eu sempre falo isso para os meus filhos, para as pessoas que eu acredito, que feliz quem faz o que ama. Então, não importa o desafio que vai ser, muitas vezes os caminhos que vão ser traçados, que vão parecer traçados para você, vão parecer mais fáceis, mas escolha o que você acredita. Muitas vezes utilize o não que você vai receber nesse caminho como a melhor forma de você dobrar a sua aposta, de você se dedicar mais àquele sonho, àquela ideia que você tenha. Grande parte das coisas que eu fiz e que hoje eu colho frutos foi justamente no momento em que as pessoas falaram para mim que nunca tinham visto, ou que não acreditavam, ou que achavam que era uma atitude minha irresponsável, ou seja lá qual fosse. Então, a minha provocação, a minha amplificação, esse poder que você me traz, é para falar para as pessoas que elas devem fazer o que elas acreditam. Nunca deixem, independente de quem for. Pode ser família, pode ser amigo, pode ser alguém que você admire. Diga que você não é capaz de conseguir o que você quer. Se você quiser, você consegue. Que legal. Até me lembrei, te ouvindo, né, inspirado pela sua fala, eu lembrei de uma frase do meu pai, que ele fala assim: não há nada mais poderoso do que ser você mesmo. Meu pai é um professor. Exato. Isso eu admiro. É um grande mestre. Então ele traz muito isso, né? E ser você mesmo implica acreditar e ir lá fazer acontecer. Independente do desafio. Show. Meu amigo, eu vou soltar um pod aqui no microfone e você solta um acelerar aí. Fechado. Tá bom? É um ritual aqui do Pode Acelerar, que a mensagem, esse Pode Acelerar é nossa energia para os espectadores aqui e também um convite para as pessoas implementarem alguma coisa com base no que ouviram, né? Traduzirem o que ouviram em alguma ação, em alguma ideia, em alguma iniciativa, que também o conhecimento parado, acumulado aqui no nosso cabeção não serve para nada. Não é, né? Justo. É a obesidade do conhecimento, eu chamo. Tem que colocar em prática. Então, você que está no YouTube aí nos assistindo, escute esse Pode Acelerar como, aplica, implementa. Você que está ouvindo no Spotify, escute esse Pode Acelerar, nossa energia empreendedora aqui também, empurrando você para ação. O que é que você vai fazer, o que você pode fazer com base no que você ouviu, no que você processou aqui nesse bate-papo de negócio com o Marcos Buarez. Então eu falo, pode você acelerar, tá bom? Vou fazer uma contagem regressiva. Fechado. Com energia aí, xará. Vambora. Vamos lá, 1, 2, 3, pode! Acelerar. Aê.